Olá, sejam todos muito bem-vindos à Velha Nova Friburgo. Ao meu lado, o professor de História e produtor desse programa, Carlos Arnaldo Bravo Berbert. E hoje nós estamos no 3º ano do programa e a gente já teve muita gente especial aqui, mas hoje o programa está especialíssimo. Nosso convidado aqui, o seu Célio Mangia, ex-expedicionário, lutou na Segunda Guerra Mundial e por isso, seu Célio, te agradeço muito por estar aqui e pelo seu testemunho, que vai ser muito importante para a gente contar essa história da participação dos friburguenses na Segunda Guerra Mundial. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Pode se emocionar, não tem problema não. Seu Célio, você é Mangia, italiano. Né? Conta um pouquinho da sua história. O senhor morou sempre na Vila Nova, né? A gente sabe que Duas Pedras sempre foi reduto de italiano aqui em Friburgo. Onde eu fui nascido. O senhor nasceu em Duas Pedras. Vila Nova. Em Vila Nova, que a gente faz uma certa confusão. O senhor trabalhou na fábrica de carbureto, né? Trabalhei em 1938. Em 38. Tinha 14 anos. A gente tem até hoje as instalações dessa fábrica lá, agora já tem uma outra atividade, Outra atividade, mas o prédio é o mesmo. O que é carbureto? Conta aí. Carbureto, ele é produzido de pedra calcária. Essas pedras que tem em Cantagalo, que os caminhões transportam, naquela época vinha pelo trem. A pedra calcária com carvão fazia o carbureto. Aí vocês processavam essa pedra em forno, que vinha de Cantagalo. Uhum. E qual era o produto final? Era qual? O carbureto. 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 E usava em que... O carbureto ele saía incandescente assim, era dentro do forno. Está entendendo? O forno era tapado, a boca do forno com barro, tapava aquilo para não sair, porque ele era incandescente. Quando estava na hora de furar, era de hora em hora, tinha que furar. Eles metiam um vergalhão na coisa e ele jogava aquele incandescente dentro de um carrinho para ele esfriar, para eles tiravam de dentro da gôndolazinha para depois você quebrar ele, botar no triturador. Certo. E aí usava assim, a estrada de ferro Leopoldina usava? Leopoldina. Tinha uma essa energia, ali de frente essa fábrica, onde era a fábrica de carbureto, tinha uma linha auxiliar ali que o trem deixava de marchar ali as gôndolas. Tá certo. Seu Célio, eu vou explorar hoje muito na questão da guerra, que a gente vai falar sobre isso. Juca, obrigada aí pela excelente pauta que você produziu hoje no programa, né, conseguindo trazer um antigo pracinha, né, que é friburguense, que lutou na Segunda Guerra Mundial. Janaína, eu fico muito feliz de participar dessa entrevista com o Célio, porque o Célio, dia 10 agora, passado, ele completou 95 anos. E 95 anos de uma atividade de uma pessoa totalmente lúcida, certo? Um chefe de família exemplar. Ele foi casado com minha saudosa prima, Maria José Bravo. E ele sempre foi altamente querido por toda a nossa família, porque é uma pessoa carinhosa, boa, amiga, prestativa. Isso tudo que ele fez, além de participar, ele quando garoto foi empregado, né, da fábrica de carbureto, depois ele trabalhou numa grande oficina mecânica, que era do Paulo Cordeiro, do Wilton Pirazzo, era a oficina de cruzeiro que funcionou aonde é hoje o Castelinho, ali na rua Monsenhor Miranda, ali aquele espaço ali, era a oficina do Castelinho. Mais tarde o Célio teve também oficina lá na rua Almirante Barroso,
perto ali da Carlos Éboli, certo? E sempre foi essa pessoa dedicada, amiga, e quando ele veio para a guerra, é interessante que ele comentou, ele estava jogando futebol quando o técnico dele chegou com um jornal mostrando que ele tinha sido convocado e que ele tinha que comparecer no dia seguinte, já está no Rio de Janeiro, para poder depois se preparar e seguir para a Itália. E, seu Célio, olha só, como é que foi isso? Estava na partida de futebol. Estava na partida de futebol, mas ele não falou, não. Ele só falou depois do jogo. Deixou O senhor fez gol nessa partida? Finado, eu levei um. Quer dizer, então, que o senhor terminou a partida de Na futebol... Chácara do Paraíso. Na ali. Chácara do Paraíso. Esperou acabar o jogo. Na rua Iselino Maduro hoje, ali é o campo do Botafogo da Chácara do Paraíso. Ah, certo. O Botafogo tem hoje um estádio lá na Chácara que a prefeitura cedeu. Antes era no início ali da chácara propriamente dito, né, Célio? Mas antes disso, quando eu saí quando eu saí, que eu fui trabalhar antes que eu fui trabalhar no curso, eu trabalhava na AGA. Foi por isso que eu fui convocado. Eu trabalhei na AGA uns 4, 5 anos. Então eles fizeram um levantamento, quem trabalhava em montagem, eu fui como profissional para o Exército. Ah, entendo. Está entendendo? Trabalhar com automóvel. O senhor trabalhava na montagem da fábrica Na montagem. AGA, e por isso o senhor foi aproveitado. Fizeram um levantamento, tá entendendo, antes da guerra, e por isso eu fui convocado como profissional. Aí eu fui fazer curso no Rio depois, né? Mas esse momento dessa sua contratação, o senhor obviamente sabia da guerra, o senhor foi contratado em 44. A guerra terminou um ano depois, mas ninguém sabia que ia terminar em 45. Ninguém né? sabia. A gente nunca sabe quando uma guerra vai terminar. Como é que foi assim, o senhor sendo descendente de italiano, sabendo que o senhor já sabia que ia para a Itália, como é que foi? Não, eu sabia que eu tinha convocado para ir para a Itália, quando eu não sabia. Eu tive um treinamento antes, quando eu fui convocado, que eu fui para o 3º RI em Niterói, depois fui para o grupo de Obuse, rebocado na Quinta da Boa Vista, depois eu fui para Benfica, está entendendo? A cancela de Benfica, tudo picotando e recebendo instrução. Quanto tempo o senhor levou nessa instrução toda, seu Célio? Olha, o tempo eu não sei. Eu sei que quando eu cheguei depois de Benfica, eu fui para a Rua Barão de Mesquita para fazer o treinamento final e para receber o fardamento. Quer dizer, o senhor foi como uma pessoa técnica mesmo, né? Por conta dessa sua expertise com montagem, É interessante, ele está falando dessa função técnica dele, de montagem. Além do Célio, nós tivemos, eu, por exemplo, conheci 4 grandes nomes na mecânica em Friburgo. Um era Salim Lopes, outro era Gaspar e o outro era o Carlinhos Jacó. É isso, Célio? Carlos Jacó. Carlos Jacó. Essa turma que participou da guerra, eles eram os principais mecânicos de automóvel num determinado momento de Friburgo e todos na rua Carlos Éboli. A oficina do Carlinhos Jacó, a oficina do Gaspar, do Célio, do Salim. Né, Célio? A pessoa hoje pergunta, mas para a guerra não é só atirar, não é não. Guerra tem várias funções. Tem o que combate na frente, que é o pé de poeira que eles falam, que é o que enfrenta. Tem a parte de artilharia, a artilharia que vai por trás. Tem a parte de manutenção leve com o carro de combate, que era a minha companhia, que lá em cima para funcionar lá na frente, tinha que ser abastecido pela traseira. Era o caso da nossa companhia. E o senhor citou uma expressão pé de poeira, que eu conheço assim, desde de guerras assim, da Idade Média na França, são justamente aqueles que vão Era para infantaria, morrer. viu? Era infantaria que eles falavam, né? Pé de poeira,
Mas o nome é infantaria. Mas são os menos técnicos, são aqueles que vão para... Na realidade, Janaína... Aquilo triste tem a isso, frente, tá entendendo? Tem a artilharia que é a que abastece eles e garante a vida deles na trincheira. E tem a manutenção que era, por exemplo, carro foi metralhado. Você tem que ir lá buscar. Minha companhia tinha carro por reboque. Ia lá e tirava mesmo. Lá no meio do fogo, como fosse. Ele ia lá para retirar aquele carro e substituir, botar outro. Certo. E, seu Célio, assim, como é que é o espírito de uma pessoa que vai para a guerra? O senhor foi com aquele espírito de defesa do país? Ou o senhor também... O senhor era solteiro na ocasião? Eu estava com 19 anos. Mas as pessoas casavam cedo. Mas ia casado também. Os casados também eram convocados, né? Aí o senhor... Casado também foi Qual o espírito convocado. que o senhor foi? De luta? Eu vou lutar pelo meu país? Aqui, a gente fica numa situação Delicada. que a gente não sabe nem para onde vai, nem quando vai, nem como a gente vai se comportar lá. Porque você está vivendo num ambiente completamente diferente, tá entendendo? Nas instruções que a gente recebia no Rio, tá entendendo? Lá no Cais do Porto, a gente todo dia tinha instrução lá naquele armazém do Cais do Porto, sobre armamento, sobre como funciona, como não funciona, mas a gente já tinha uma prática. Por quê? Eu trabalhei na Águia, na montagem, e fechadura tem vários tipos de montagem. Aquilo é igual você montar uma metralhadora. E muitos que trabalharam na montagem também da Águia foram selecionados para ir para a guerra? A Águia perdeu muitos funcionários? Não muitos. Não muitos, né? Não. Aquilo quem trabalhava mais na montagem que foi, que eu sei. Certo, tá certo. A gente vai fazer um breve intervalo e daqui a pouco a gente retorna com o seu Célio Mangia, um ex-pracinha da Segunda Guerra Mundial da velha Nova Friburgo.